As pessoas sempre me perguntam o que torna os filhos de famílias ricas diferentes. Elas querem saber se crianças ricas têm alguma vantagem além de apenas dinheiro. E a resposta é sim, mas não é o que a maioria imagina. Não é que pais ricos simplesmente entreguem dinheiro aos filhos. Na verdade, a maioria dos pais realmente ricos que eu conheço, aqueles que conseguem manter riqueza por gerações, evita exatamente isso. Eles fazem algo muito mais valioso. Ensinam os filhos a entender dinheiro. Existe uma educação financeira que acontece em lares ricos e que quase nunca acontece na maioria dos lares de classe média ou de famílias que vivem no aperto. Não é uma matéria escolar, não é um conteúdo que aparece do nada aos 18 anos. Ela nasce em conversas cotidianas, à mesa, em comentários casuais, em decisões reais, em exemplos práticos. E esse é o verdadeiro privilégio. Dinheiro pode ser perdido, herança pode ser gasta, mas conhecimento financeiro, quando é bem aprendido, vira uma habilidade para a vida inteira. É isso que constrói patrimônio em uma geração e impede que ele desapareça na seguinte. Eu criei 3 filhos e ao longo de décadas convivendo com pessoas ricas, eu observei um padrão. Não é um segredo místico, não é ter acesso a algo que ninguém mais tem. São princípios simples, repetidos por muito tempo, colocados em prática com consistência. E hoje eu quero compartilhar com você as 5 lições financeiras mais importantes que, na minha visão, fazem a diferença real. Não são as únicas lições possíveis, mas são as 5 que sustentam todo o resto. Se você entender essas 5, você muda a forma como enxerga dinheiro, trabalho, consumo e investimento. E isso muda seu futuro financeiro. Vamos começar pela primeira lição, que é a base de tudo. A primeira lição é: dinheiro é uma ferramenta, não um objetivo. Essa é a mudança mais silenciosa e, ao mesmo tempo, mais poderosa. Famílias ricas ensinam cedo que o dinheiro não é um troféu, não é um símbolo de valor pessoal, não é um fim em si mesmo. Dinheiro é uma ferramenta para construir a vida que você quer. É um meio para conquistar liberdade, segurança, autonomia e escolhas. Dinheiro deve ser respeitado, estudado, administrado, mas não deve ser adorado, nem temido. Você pode perceber como isso contrasta com o que muitas famílias ensinam sem perceber. Em alguns lares, a mensagem implícita é: dinheiro é escasso, então você precisa se agarrar a ele, você precisa ter medo de gastar, você precisa sobreviver. Em outros, a mensagem é: dinheiro é para gastar, para mostrar que você venceu, para provar algo para os outros. Em ambos os casos, o dinheiro vira emoção, vira ansiedade, vira culpa, vira orgulho, vira comparação. E quando o dinheiro vira emoção, ele deixa de ser ferramenta e passa a mandar em você. Em famílias ricas, o dinheiro é desmistificado. Ele entra na conversa de forma natural. Os filhos aprendem como ele é ganho, como ele é gasto, como ele é investido, como ele é protegido. Eles entendem que dinheiro não é bom nem ruim por si só. Ele é potência. Ele amplifica decisões. Na mão de quem sabe usar, constrói liberdade. Na mão de quem não sabe, vira desperdício, vício de consumo, vaidade e dívida. Eu sempre preferi uma vida simples em vários aspectos, não por escassez, mas por clareza. Eu nunca busquei dinheiro para parecer rico. Eu busquei dinheiro para ter controle sobre o meu tempo, para escolher onde colocar minha energia, para não depender de um salário para respirar. Quando você entende o dinheiro como ferramenta, você para de perguntar: como eu fico rico rápido? E começa a perguntar: como eu construo um sistema em que o dinheiro trabalha para mim? Você para de medir sucesso por aparência e começa a medir por autonomia. Essa é a primeira lição. Sem ela, as outras viram técnica vazia. Com ela, tudo passa a fazer sentido. A segunda lição é: riqueza nasce de criar valor, não de trocar horas.
A maioria das pessoas cresce aprendendo o modelo clássico. Estude, consiga um bom emprego, trabalhe muitas horas, ganhe um salário, repita isso por décadas e um dia você se aposenta. Esse modelo pode garantir sobrevivência e alguma estabilidade, mas raramente cria riqueza. E famílias ricas sabem disso. Elas ensinam que dinheiro em escala vem de valor gerado, de problemas resolvidos, de sistemas criados, não de horas trabalhadas. Pense nisso de forma simples. Se você troca tempo por dinheiro, você tem um teto. Você só tem 24 horas por dia. Mesmo que você trabalhe mais, você não consegue multiplicar seu tempo indefinidamente. E ainda há outro detalhe. Quando você para, o dinheiro para. Você adoece, o dinheiro diminui, você tira férias, a renda sofre. Isso é fragilidade. Agora compare com quem cria valor em forma de ativo. Quem cria um serviço escalável, um produto, um negócio, uma marca, uma propriedade intelectual, um sistema de distribuição, uma operação que roda sem depender do dono em cada detalhe. Isso é outra lógica. Nesse caso, a renda não está presa diretamente ao relógio. Ela está presa ao valor entregue e à estrutura construída. Eu aprendi essa mentalidade cedo, mesmo em coisas simples. Um garoto entregando jornais pode achar que está trabalhando, mas se ele entende a rota, os clientes, a consistência do serviço e a reputação, ele percebe que está administrando uma pequena operação. Mais tarde, quando você investe, a lógica é a mesma. Você não é pago por horas. Você é pago por decisão, por disciplina, por alocação inteligente. Famílias ricas incentivam os filhos a pensarem como donos, não como empregados. Não é um desprezo pelo trabalho. Muito pelo contrário, é respeito por construir algo que não morre quando você dorme. É ensinar a perguntar: que problema eu posso resolver? Que valor eu consigo criar? Como eu posso transformar minha habilidade em algo escalável? Como eu construo algo que continua rendendo sem exigir minha presença em tempo integral? Isso muda a rota de uma vida inteira. A pessoa deixa de enxergar renda como salário e passa a enxergar renda como resultado. E quando você pensa em resultado, você começa a construir ativos, parcerias, negócios, investimentos. Você começa a agir como alguém que planta e não como alguém que apenas colhe o que aparece no fim do mês. Essa é a segunda lição. Dinheiro em escala vem de valor e de sistemas, não de horas. A terceira lição é: ativos constroem riqueza, passivos drenam riqueza. Isso parece simples, mas é aqui que a vida financeira da maioria das pessoas se quebra, porque a maioria compra passivos achando que são ativos. Compra coisas que tiram dinheiro do bolso todo mês, mas chama de patrimônio, e depois não entende por que, mesmo ganhando bem, está sempre sem fôlego. O conceito é direto. Um ativo coloca dinheiro no seu bolso. Um passivo tira dinheiro do seu bolso. Um imóvel alugado que gera renda é um ativo. Um carro financiado que exige parcela, seguro, manutenção e combustível é um passivo. Uma carteira de ações que paga dividendos e cresce ao longo do tempo é um ativo. Dívida de cartão de crédito é um passivo. Um negócio que gera fluxo de caixa é um ativo. Um estilo de vida inflado por status é um passivo. Famílias ricas ensinam isso na prática. Elas mostram como o dinheiro se multiplica quando vai para ativos e como ele desaparece quando vai para consumo travestido de conquista. Elas conversam com naturalidade sobre fluxo de caixa, sobre o que isso me rende e não apenas o que isso me dá de prazer agora. E aqui há uma verdade que poucas pessoas aceitam. Muita gente não tem um problema de renda, tem um problema de alocação. Ganha razoavelmente bem, mas compra passivos sem parar. Tudo vira parcela, tudo vira prestação, tudo vira eu mereço.
E quando percebe, não sobra capital para o que realmente gera riqueza, ativos. A riqueza exige capital. E capital se forma quando você consegue manter gastos abaixo da sua renda e direcionar esse excedente para comprar ativos. Quanto mais ativos você compra, mais renda eles geram, e mais ativos você consegue comprar. Isso é o ciclo de construção patrimonial. E o ciclo contrário também existe. Quanto mais passivos você compra, mais você precisa de renda para sustentar o estilo de vida e mais você se prende em trabalho e dívida. A terceira lição, então, é aprender a diferenciar com frieza o que constrói e o que drena, e treinar o olhar para fazer o dinheiro ir para onde ele volta com amigos e não para onde ele volta com cobranças. A quarta lição é: domine a gratificação adiada, porque ela decide quem enriquece. Se você tivesse que escolher uma habilidade psicológica que separa quem constrói riqueza de quem vive no limite, eu diria que é essa: a capacidade de dizer não agora para ganhar muito mais depois. A capacidade de esperar, de juntar, de investir, de não transformar todo desejo em compra, de não confundir vontade com necessidade. Famílias ricas ensinam isso cedo. Elas não entregam tudo imediatamente, mesmo quando podem. Elas fazem a criança esperar, economizar, planejar, decidir. Elas criam um relacionamento saudável com o tempo do dinheiro, porque dinheiro é tempo armazenado. E quando você gasta mal, você está queimando tempo de vida. Eu lembro de situações comuns. Crianças querendo algo caro, um brinquedo, um eletrônico, qualquer coisa. O caminho mais fácil é comprar, mas o caminho mais educativo é ensinar a juntar, a priorizar, a escolher. E acontece algo curioso. Muitas vezes, quando a criança finalmente juntou o valor, a vontade passou. Ela percebeu que a urgência era emoção, não necessidade. Esse é um treino de vida. E essa habilidade não fica apenas no consumo. Ela entra direto no investimento. O investidor que domina gratificação adiada não cai na armadilha de buscar resultado imediato. Ele não entra em pânico em quedas. Ele não vende no fundo por medo. Ele não vive correndo atrás do próximo ativo que vai explodir. Ele pensa em décadas, não em semanas. Ele entende que o prêmio do mercado é entregue a quem aguenta esperar. A maioria das pessoas quer os benefícios do longo prazo sem pagar o preço do longo prazo. Quer patrimônio sem paciência. Quer independência sem disciplina. Quer liberdade sem renúncia. E isso é impossível. A gratificação adiada é a ponte entre sua renda atual e sua riqueza futura. Essa é a quarta lição. Você não fica rico só por ganhar mais. Você fica rico por aprender a esperar, priorizar e investir de forma consistente por tempo suficiente. A quinta lição é: juros compostos e tempo são o motor, mas consistência é o combustível. Existe uma frase que eu repito há décadas: dinheiro faz dinheiro. E a forma como isso acontece na prática é por meio de juros compostos. Não é uma ideia bonita, é matemática. E é, provavelmente, a força mais poderosa da construção de riqueza quando você entende e respeita o tempo. O que famílias ricas fazem de diferente? Elas ensinam cedo, elas mostram com números, elas fazem o jovem entender que começar cedo vale mais do que investir muito tarde. Elas mostram como pequenas quantias, quando acumuladas e investidas com disciplina, viram grandes quantias. E, principalmente, elas mostram o efeito do tempo como multiplicador. No começo, juros compostos parecem lentos, quase ofensivos. Você investe e o retorno parece pequeno. E é exatamente por isso que a maioria desiste cedo, porque o cérebro humano ama a recompensa imediata. Mas a beleza dos compostos é que o crescimento não é linear. Ele acelera, ele ganha velocidade com o tempo. É por isso que tanta gente diz que os primeiros 100 mil são os mais difíceis.
Quando você está no início, o retorno parece invisível, mas quando a base cresce, o retorno começa a aparecer de verdade. E então você percebe o ponto central. Chega um momento em que o dinheiro trabalha mais do que você. Porém, há um detalhe que quase ninguém enfatiza. Juros compostos não funcionam sem consistência. A pessoa que investe um pouco, volta, para de novo, muda toda hora, perde o motor. A pessoa que investe consistentemente, mesmo com pouco por muitos anos, cria uma trajetória que parece lenta no início e inevitável depois. E consistência também significa não deixar o estilo de vida destruir sua capacidade de investir. Porque não adianta falar de juros compostos se você não tem sobra mensal para investir. Não adianta amar a ideia de patrimônio se você vive elevando seu padrão de vida toda vez que a renda sobe. Famílias ricas ensinam os filhos a protegerem a capacidade de investir, porque essa capacidade é o que compra liberdade no futuro. Então essa é a quinta lição: entender que tempo e juros compostos são o motor, mas que o combustível é disciplina, constância e paciência. Agora deixe-me amarrar essas 5 lições de forma clara, porque elas se conectam como um sistema. Primeiro, dinheiro é uma ferramenta, não um objetivo. Sem essa base, você vira escravo de aparência, ansiedade e comparação. Segundo, renda em escala vem de criar valor, não de trocar horas. Isso te empurra para uma mentalidade de dono, de sistema, de construção. Terceiro, ativos constroem riqueza e passivos drenam. Isso define onde seu dinheiro vai morar. Quarto, gratificação adiada é o filtro entre desejo e patrimônio. Ela protege sua capacidade de investir e evita que você viva de impulsos. Quinto, juros compostos funcionam com tempo e consistência. E quando você respeita isso, seu dinheiro começa a trabalhar por você de verdade. Essas 5 lições são a essência do que famílias ricas transmitem, muitas vezes sem formalizar, mas sempre praticando. E a melhor parte é que você não precisa ter nascido rico para aplicar isso. Você só precisa decidir que vai viver por princípios, não por impulso. E eu quero te desafiar a fazer algo prático com isso. Não apenas entender. Entender é fácil, todo mundo entende. O difícil é viver. Pegue a primeira lição e observe. Você trata dinheiro como ferramenta ou como emoção? Você tem clareza do que o dinheiro está comprando na sua vida? Ou você está apenas correndo atrás de números para provar algo? Se o dinheiro é uma ferramenta, qual vida você está tentando construir com ele? Pegue a segunda lição e observe. Você está criando valor ou apenas vendendo tempo? Isso não significa largar seu emprego amanhã. Significa começar a desenvolver habilidades, construir projetos, pensar em formas de gerar renda que não dependam apenas do seu relógio. Pode ser um negócio paralelo, um serviço mais valorizado, um projeto digital, um investimento melhor estruturado. Mas a mentalidade precisa mudar. Como eu gero valor? Pegue a terceira lição e olhe para suas compras. Isso me coloca dinheiro no bolso ou tira dinheiro do bolso? O que no seu orçamento são passivos disfarçados de conquista? E o que você poderia redirecionar para construir ativos, mesmo que pequenos, no começo? Pegue a quarta lição e treine o músculo. Você consegue esperar? Consegue dizer não agora? Consegue juntar para comprar à vista? Consegue deixar o dinheiro crescer antes de gastar? Se você não domina a gratificação adiada, não existe investimento que salve, porque você sempre vai drenar o capital antes que ele cresça. E, por fim, pegue a quinta lição e crie um plano de consistência. Não um plano perfeito, um plano simples. Investir todo mês de forma disciplinada por anos. Porque é isso que funciona. O que muda a vida financeira não é um golpe de sorte, é um sistema que você mantém quando está animado e quando não está. É uma rotina financeira bem construída. Se você tem filhos,
Esse conteúdo muda ainda mais de peso, porque o maior legado não é deixar dinheiro. O maior legado é ensinar a lógica do dinheiro, ensinar a pensar, ensinar a escolher, ensinar a construir. E isso começa cedo. Começa tornando o dinheiro um assunto normal, não tabu. Começa explicando decisões do dia a dia. Começa mostrando o que é um ativo, o que é um passivo. Começa ensinando a esperar, a economizar, a investir. Começa fazendo a criança entender que dinheiro é ferramenta e que liberdade é consequência de disciplina. E se você não tem filhos, a lição continua igual. Você pode ser a primeira geração da sua família a quebrar um ciclo. Pode ser a primeira geração a não viver no susto. Pode ser a primeira a construir uma base real. E um dia pode ser você a transmitir isso para alguém mais jovem, para um sobrinho, para um amigo, para uma comunidade. Essas 5 lições não são apenas ideias bonitas. Elas são um mapa. E mapas só funcionam quando alguém anda. Então eu encerro te deixando com uma pergunta que vale mais do que qualquer fórmula. Qual dessas 5 lições você vai aplicar primeiro, ainda esta semana? Não daqui a um mês. Não quando sobrar. Esta semana. Porque riqueza não é um evento. É um processo. E processo começa com uma decisão simples, sustentada por disciplina. Você agora tem as 5 lições. Você tem clareza do que precisa ser feito. O que vai separar você da maioria não é conhecimento, é aplicação, é consistência, é a coragem de viver abaixo do que ganha, investir antes de gastar, construir ativos, criar valor e deixar o tempo fazer a parte dele.